Sejam bem-vindos ao podcast Leitura de Mundo. Aqui a gente fala sobre investimento, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Eu sou Daniel. Eu sou Diego Mota. E hoje a gente vai falar sobre o tema risco. Risco de se investir na Bolsa de Valores. Nas empresas, né? A gente não é investidor de bolsa, a gente é investidor de empresa. Então vamos lá, Diego. Primeira pergunta, fiz até aqui uma colinha aqui, com 7 perguntas, não vale ver antes. Primeira pergunta, eu posso perder dinheiro investindo na bolsa? Pode. Você pode perder dinheiro em várias coisas, tem cassino. Né? Perder dinheiro é fácil, né? Perder dinheiro é fácil. Mas o que acontece é que na bolsa, quando vai investir em bolsa de valores, né, a gente tem a questão da volatilidade. Na verdade, você está comprando um ativo. Né? Então você pega, despende um dinheiro, um capital, seja R$10, R$15, e você está comprando alguma coisa. E aí você tem os preços das ações, você tem a volatilidade do preço, né, que você verifica isso junto à bolsa de valores, e você tem as altas dos preços, as baixas, a volatilidade que é diária. E a partir daí você perde dinheiro quando? Quando você compra uma ação a um preço, por exemplo, R$15, então você comprou aquele ativo a R$15 e com a volatilidade do mercado, vamos supor que caia, tem uma queda do preço e você vende. Então você comprou R$15, aí caiu naquele dia para R$10, por exemplo, e aí você vende essa sua ação, aí é claro que você perdeu. Como se fosse você compra um carro, né, o carro tem depreciação, você vende depois, teoricamente você ali, né, você perdeu dinheiro, né, porque você vai vender o carro um preço maior do que você comprou, né, só as pessoas que trabalham com leilão e tudo mais. Mas no geral, quando você vai comprar uma ação, quando você compra uma ação e o preço cai e aí você vende, você perde dinheiro. A mesma analogia é quando você ganha dinheiro, né, as pessoas têm a impressão equivocada. Quem principalmente fica acompanhando lá no home broker, nos aplicativos e tudo mais, o preço da ação, se você compra uma ação a R$15 e sobe para 20, você fala, ganhei dinheiro. Não, você só vai ganhar dinheiro se você vendeu a R$20. Então a mesma analogia serve para você perder dinheiro. Por isso que assim, quem é investidor fundamentalista, que faz buy hold e tudo mais, dificilmente perde dinheiro na bolsa. Eu nunca perdi dinheiro na bolsa, porque, claro, estou comprando bons negócios, e quando as ações caem, é quando eu compro mais, na verdade, né? Então eu não vendo, na verdade, o princípio principal de um investidor fundamentalista é nunca vender na baixa. Né? E para você ter, né, esse entendimento, você tem que fazer buy and hold. Você tem que comprar a ação não pensando em vender. É claro, se você está ali junto a uma empresa, você vê os fundamentos dessas empresas, comprou ela, você percebe que ela começou a perder fundamentos. Quer dizer, uma gestão equivocada, às vezes ela perdeu o mercado, então você começa a cair o preço da ação e aí você verificou que a empresa perdeu fundamentos, aí você, sim, pode tomar um prejuízo. Né? Porque você vai analisar e vai falar, não, eu prefiro vender esse negócio ruim do que manter, porque eu não vejo perspectiva. Vou até te dar um exemplo, a Cielo, talvez seja o meu case, o pior case, né, minha história de insucesso foi na Cielo. Mesmo assim eu não perdi dinheiro, mas foi exatamente isso, que foi o quê? Uma empresa que tinha uma market share muito grande, quase 80%, uma atuação de mercado muito boa, só que não se preparou para a concorrência. E aí começou o quê? Uma empresa que na época tinha bons fundamentos, pagava bons dividendos e tudo mais, só que não se preparou para a concorrência, barreira de entrada baixa, começou a perder mercado, o mercado cresceu do nada. Exato, de maquininhas de cartão de crédito. E as ações caíram. E aí quando as ações caíram, aí sim, mas eu vendi na baixa, mas o que ela tinha me fornecido pelo seu upside e também por dividendos pagos, no caso a conta quase ficou zerada, né? Empatou. Mas ali é um caso de que a empresa perdeu fundamentos, que aí na minha leitura, né, eu fiz a opção de venda. Mas perder dinheiro na bolsa, sim, é possível.
Mas quem faz buy and hold, que monta sua estratégia de investimento de forma correta, que compra boas ações com bons fundamentos e sabe fazer valuation, dificilmente você perde dinheiro na Bolsa de Valores. Ainda mais hoje que nós temos no Brasil um mercado um pouco mais consolidado, um pouco mais maduro do que, por exemplo, há 10 anos atrás. Sim. Hoje nós vemos boas empresas que nós podemos confiar por longo prazo, e a volatilidade, claro, que ela sempre vai existir, porque o Brasil tem muitas questões envolvendo, mas nós estamos vendo cada vez mais empresas resilientes às crises. Sim, né? Tivemos recentemente greves caminhoneiros, onde nós temos empresas que passaram despercebidas. Tivemos crise agora recentemente, de uns 2 anos para cá, né, no governo Dilma, que várias empresas, né, posso citar aqui, por exemplo, o Banco Itaú mesmo, né, empresa que eu gosto bastante, passou pela crise, como o Banco Bradesco também, a mesma coisa, né, os bancos de forma geral, as empresas de energia elétrica, a Taesa, né, também. Então, assim, são empresas que são resilientes também à crise. Então, cada vez mais no Brasil, com o mercado um pouco mais maduro, nós temos empresas, né, que estão passando com facilidade pelas crises. Então, mesmo no mercado brasileiro, que também a gente sabe que é um mercado complicado muitas das vezes, mas já existem esses números de empresas mais resilientes, estão crescendo cada vez mais. E aí menor são as chances de quem faz buy and hold, quem é investidor fundamentalista, de perder dinheiro na bolsa. Claro, dentro de uma estratégia de investimento adequada, né? Senão não vale a pena. Se for entrar para a bolsa para especular, vai perder dinheiro sempre. Quase sempre. Eu lembro que antes de te conhecer, eu te conheci o Diego como meu professor, né, da faculdade e tal. Mas antes de conhecer ele, eu já estava começando a ver essa coisa de mercado financeiro e tal. Eu estava começando a dar os primeiros passos nisso. E aí eu fui abrir conta numa corretora, qualquer corretora, não vou ficar falando o nome, mas era uma corretora que cobrava taxa, eu não sabia nada disso, sabia que tinha taxa para você fazer uma ordem e tal, essas coisas todas, não sabia de nada. Aí eu fui e falei, vou comprar uma ação. Aí eu fui, comprei uma ação, lembro até hoje, comprei da Petrobras. É o normal, né? É o que mais se falava, né? Uma modinha. Modinha. Aí eu falei, vou comprar da Petrobras. Aí eu comprei. Sem ter estudado nada dos fundamentos? Não, nada. Nem sabia que era o presidente da empresa, né? Não sabia de nada. Sabia que era Petrobras. E sabia que ela mexia com alguma coisa de petróleo. Aí eu fui investir. 2 minutos depois eu queria vender. Porque eu não sabia o que era home broker, eu não sabia de nada, era zerado mesmo, nível 0. Só falei, eu quero comprar e bati o pé, comprei, depois vendi e aí... Exatamente, e na verdade o maior risco que eu falo dos investidores, eles mesmos. Né? Você mesmo é o seu maior risco. Porque quando você começa a querer, como você comentou, você começa a investir sem conhecimento, sem ter estudado, sem ter feito dever de casa, você foi o maior risco, não é Petrobras ou qualquer outra empresa, não importa, mas você mesmo é o seu maior risco. Porque quando você começa a investir em algo que você não conhece, as pessoas até perguntam, né? Não, mas qual é o seu perfil de investidor? Se você é conservador, agressivo, moderado? Primeiro que eu já não gosto disso. Né? No curso mesmo, logo nos primeiros anos eu falava, não existe isso. Meu perfil é investidor. Né? Eu me acho que é conservador, porque eu só invisto naquilo que eu conheço. A pessoa que investe naquilo que ela não conhece, para mim, ela tem um perfil agressivo, arrojado, seja o que for. Porque ela está investindo, colocando o capital dela em um ativo que ela não estudou. É como se fosse você dirigir um veículo de olhos fechados. Né? Ou você vai dirigir um carro sem saber, né, como dirigir. Então, assim, eu acho conservador porque eu pego a empresa, eu estudo a empresa, entro no site da RI, leio a DRE, os relatórios da empresa, pesquiso, falo com outras pessoas, tenho toda uma troca, né, para depois sim comprar. É como eu sempre falo, você comprar uma ação de uma empresa ou comprar toda a empresa, na minha concepção é a mesma coisa. Então, tudo que eu faço, se fosse comprar, por exemplo, toda a Petrobras, né, toda a análise, todos os estudos, as pesquisas e tudo mais, é como eu faço para comprar uma ação. Né? Então, assim, então, o risco, na verdade, né, o maior risco que você pode ter é você mesmo. Né? Tem que ter esse cuidado. E as corretoras, elas fazem uma pesquisa com você, né, quando você vai abrir a conta. Aí eu falei, caraca lá. Só agressivo. Arrojado.
Muita besteira. A gente é investidor. A gente analisa, faz leitura de mercado, faz leitura de empresa, analisa. E quando a gente vê uma oportunidade, a gente aporta mais capital. Quando tem oportunidade, a gente diversifica mais e a gente vai trabalhando. Dou exemplo, né, que eu até comento muito no meu perfil do Instagram, que é a empresa, já devo ter comentado aqui várias vezes, que é a empresa que eu gosto muito, que é a PetroRio, que não é do setor que eu gosto muito, eu sou de petróleo, por ser uma commodity, mas é uma empresa que eu estou vendo oportunidade, está extremamente descontada. Então vejo uma oportunidade e ali assim, aí eu estou fazendo de uma tal forma estratégias onde eu para poder aportar mais naquela empresa. Eu falo, sou investidor. E eu estou fazendo isso porque eu estudei empresa, eu estudei toda a parte operacional da empresa, verifico o custo operacional da empresa está baixíssimo. Então eu fiz todo um trabalho de casa, demorei um período para poder investir nessa empresa e agora eu estou vendo a oportunidade e vou lá e aporto. Não é porque você é conservador, arrojado, moderado, não. É porque você estudou a empresa e quanto mais você estuda, mais convicto você vai ter nas suas posições, nos seus investimentos, nas suas atitudes. Então é simples, na verdade, né? É você continuar estudando e aí quanto mais você estuda, menor vai ser o seu risco. Simples assim. Muito bom, muito bom. Aí, então, você meio que respondeu, né, assim, entre linhas, na primeira pergunta, que eu ia te perguntar qual é a hora de vender a ação. Já que a gente está tomando conta com essa coisa de risco, de você entender a empresa, de você ver alta, baixa, aquele gráfico. Nossa. Sim, tem várias teorias para o momento de vender, comprar na baixa, vender na alta, como eles falam, é uma das besteiras que nós temos por aí. Mas eu tenho duas posições claras para o momento de venda. O momento de venda é como eu até comentei antes, perder o fundamento. A empresa perdeu o fundamento. A empresa, todo o valor que a empresa colocava para mim, que me fez comprar aquela empresa, a oportunidade, ela perdeu isso. Como comentei que era Cielo, né? Então ali eu vejo aí sim, igual você ver, tem uma casa lá no subúrbio e tudo mais, aí começa que a criminalidade cresce, o valor da tua casa cai, mas você sabe que é mais difícil mesmo conseguir vender aquela casa, aquele imóvel e tudo mais, aí você vende. Porque você quer se livrar do problema. Aí sim, mas a empresa perdeu o fundamento. Isso principalmente acontece em empresas que estão na minha carteira para dividendos, né? Empresas que eu faço buy and hold, que aí sim eu estudo muito os fundamentos da empresa. Mas existem aquelas outras empresas, por exemplo, como você tem aqui a PetroRio, que é uma empresa que está na minha classe de pimentinhas. Tem um objetivo diferente dentro da minha carteira de investimento, dentro da minha estratégia de investimento, dentro de tudo aquilo que eu estudei. Então, tem essas empresas, que essas são empresas que foi a Magazine Luiza, na minha carteira, a Localiza, a CVC, que foram empresas que tive um grande upside, né? Também dificilmente você vai saber o momento certo de vender, isso não existe. Ninguém tem bola de cristal, né, cara? A Magazine Luiza, na minha carteira, multiplicou por 11. Isso que eu ia te perguntar. Entendeu? Case Magazine Luiza. Multiplicou por 11. Deixa daqui a pouco. Multiplicou por 11 e eu falei, caramba, vou vender. Mas que era um setor de varejo, que eu não gosto muito, mas é claro, eu investi nela porque tinha fundamentos, né, toda a parte de e-commerce. E aí eu vendi porque eu vou realizar lucro. Então eu vendo, ou quando a empresa perde fundamentos, normalmente ligado a essa empresa está na minha carteira como dividendos, que eu faço buy and hold. Que foi o caso da Cielo. Que foi da Cielo. Né? A Cielo eu acho que era uma empresa que eu queria carregar por muito tempo, que me entregou bons resultados, me entregou muito valor por muito tempo também. E tem aquelas empresas que são aquelas pimentinhas, que é onde eu tenho os grandes upsides, né, que elas estão ali para isso, como eu estou explorando a PetroRio, que já valorizou bastante. Né? A PetroRio já cresceu muito. Né? Então, assim, hoje eu poderia realizar um bom lucro com a PetroRio, mas eu acho que ainda tem margem para poder crescer. Ela apresenta fundamentos também para poder crescer e o mercado vai precificá-la. Eu acredito muito nisso. Campo de Frades ainda não estão ainda começando agora, né? A atuação de extração no Campo de Frades. Então, assim, então é uma empresa que tem fundamentos que é sensacional. Então, e ela vai fazer o upside. Dificilmente eu vou ter a PetroRio como eu vou ter o Itaú, o Banco Itaú na minha carteira. É outra estratégia, né? Porque o objetivo ali é outro. Ali, no caso, eu vou vender ela com, não sei, ela pode multiplicar por 2, por 3, por 10, por 11 com a Magazine Luiza, não sei. Na verdade, eu não sei. No momento que eu achar que é para vender, eu vou realizar lucro. Entendeu? E olha que eu já estou numa posição hoje que eu já poderia realizar lucro. Ela já cresceu na minha carteira com mais de 60%.
né, em menos de 2 anos. Legal. Então, assim, eu tive um crescimento muito grande com ela, e aí eu poderia já, né, 60%, né? Mas você está vendo que ela pode ainda ter E eu ainda um vejo que ela tem maior. fundamentos para poder crescer, e o mercado precificar. Não é uma empresa que eu espero dividendos, não é uma empresa que eu pretendo fazer buy and hold, exatamente porque está no setor que eu não gosto, mas é uma empresa que eu provavelmente vou vender, né? Mas pensando no upside. Mas é porque ela faz parte, deixar claro que ela faz parte da minha estratégia de investimento, de crescimento, de upside. E é claro, o capital que eu destino para essa empresa é bem inferior. Hoje a PetroRio, para ter uma noção, ela faz parte no máximo de 7% da minha carteira. Entendeu? Bem pequeno. Bem pequeno, né? Então, assim, comparado, por exemplo, a outra empresa como a Alupar, como o Itaú, como a Tupi, são empresas que faço buy and hold que dificilmente eu vou vender. É um percentual bem maior. Mas ela, como diz o nome, né, é uma pimentinha. Então ela está ali para isso. Né? Então, ou vendo quando perde fundamentos, ou vendo quando no grande upside. Show. Né? E vem essa diferença. Legal. A história da Magazine Luiza que eu ia te perguntar, cara. Você comprou ela lá no início, quando ninguém falava ainda em Magazine Luiza, eles estavam começando a apresentar, né, o plano deles de entrar no e-commerce, que eles não eram, né? A Magalu era outra parada, era igual o Casas Bahia, igual... Andava de lado, eu já estava no mercado desde 2011. Andava de lado, e aí em dezembro de 2015 que a coisa começou foi o projeto Magalu, né, como chamam, né, que foi esse crescimento. Mas ali uma coisa, claro, quando eu entrei no Magazine Luiza, eu não coloquei todo o meu capital, né? Nem 50%, coloquei, na verdade, talvez 3% do meu capital, até porque eu sou de varejo, não tem bola de cristal, mas a empresa apresentava fundamentos, então assim, era uma empresa por isso. E para controlar meu risco, eu vou fazendo o quê? Eu vou fazendo o aporte aos poucos, para poder ver esse crescimento. Mas é importante comentar que, mais uma vez, quanto mais você estuda sobre a empresa, quanto mais conhecimento você tem sobre a empresa, sobre o que a empresa faz, o operacional da empresa e onde ela pode chegar, você está controlando o seu risco. Entendeu? Claro, você diversificar a sua carteira de investimento em setores e tudo mais, varejo, bancário, elétrico, né, e tudo mais, é interessante, você está controlando o seu risco. Mas quando você estuda, eu acho que a melhor forma de controlar o seu risco é o seu conhecimento. Quanto mais eu cavo, quanto mais eu estudava a sua empresa, eu tinha mais convicção sobre aquilo. Claro, poderia dar errado? Claro que poderia, né? Mas será que todos os cases vão dar errado? Dificilmente isso vai acontecer. Você falou que tinha um pouquinho... Isso, um aporte menor. Então uma empresa estava sofrendo ali, na verdade, uma mudança muito forte na sua gestão, de valores e tudo mais. Então a gente tem que verificar, né, o que estava acontecendo naquele momento. Mas o que eu falo, o estoque fundamental da empresa é o principal ponto de controle de risco que o investidor pode ter. Show. Investir nele mesmo, né? Também, Investir exatamente. O tempo dele. Exatamente, é quando você começa a entender, né, de negócios, né, como você comentou, a gente não investe em bolsa de valores, né? Claro que a gente investe em bolsa de valores, mas a gente investe em empresas. Isso. Né? E aí é a visão empreendedora que a gente tem que ter, de ler negócios, de estudar negócios, de ter o entendimento de operacional, né, ter entendimento de custo operacional, de caixa e como isso pode funcionar numa empresa em cada setor. A análise que eu faço do setor bancário é totalmente diferente do setor elétrico, que é bem diferente do setor de varejo. É outra parada. Entendeu? O setor de varejo, cara, é uma doideira. E no curso eu separo a bolsa de valores em 11 setores. E aí nos 11 setores, aí eu comento cada setor e as nuances de cada setor, os riscos de cada setor e tudo mais. Então a primeira coisa que você tem que estudar antes de estudar empresas é estudar os setores. E no Brasil os setores são muito bem caracterizados, então é muito mais fácil de você fazer essa análise e de estudar. Mais uma vez, você separando os setores, diversificando sua carteira, estudando os setores, você está controlando o seu risco. É muito por aí do que mesmo você ficar nesse receio, né? Eu vou investir ou não vou investir. Porque quando a pessoa começa numa bolsa de valores, começa a investir em ações e tudo mais, ela pensa em comprar uma ação. Ela pensa que ela só vai comprar uma ação e só vai viver com aquela ação para sempre e tem medo daquela ação morrer, né? Ela fica presa naquela ação ali. Não, você tem que fazer setores, entender que setores, diversificar e tudo mais. Ainda mais se você conseguir ter um pouco mais de capital, você consegue comprar 3, 4 empresas.
olha só, você está comprando 3, 4 empresas e já é muita coisa. Sim. Né? Você ter, por exemplo, uma empresa do setor bancário, do setor elétrico, do setor do varejo, do setor de petróleo. Nossa, são setores extremamente distintos, Sim. né? Tem pouca conexão. Então você olha, você comprando 4 ações de 4 empresas diferentes, por exemplo, você já tem uma diversificação. Né? Então, assim, passa muito por aí para você ter esse controle de risco. Legal. Não é entender, eu acho que entender setores pode ser até, é um tema complexo, pode ser até um tema para um próximo podcast. Já foi pedido. Já foi pedido, né? Não, me perguntam também. Foi pedido bastante isso no Instagram. Perguntam muito. Cara, setor, o que é isso? Saber. Explica, mas aí, calma, vai chegar. Pode fazer. Tem muita coisa para falar, tem muita coisa. Tem. Eu acho que vai dar 2 podcasts, vai ficar grande, Mas é interessante, porque entender setores é você entender aonde que a tua empresa vai atuar. É a ideia de você ter uma mente de empreendedor, né, cara? O investidor ele tem que ter essa mente. Até um amigo meu me perguntou essa semana, ele falou, cara, mas e aí e tal, investir? Eu falei, cara, foca em você criar um pensamento empreendedor, você entender o que a tua empresa tem que lucrar, toda empresa tem que lucrar, a empresa, senão ela não vai crescer, então ela precisa do lucro e tal. Você tem que entender essas nuances de empreendedorismo. Não é que você vai se tornar um empreendedor, não é que você vai abrir a tua empresa, seu CNPJ e tal. Não, você vai começar a entender a mentalidade. E aí você vai ver que para investir você esbarra em muitos fundamentos do empreendedorismo, né? Que é você entender que a empresa dá o EBITDA da empresa, que ela está crescendo, o caixa dela, a dívida, essas coisas. Você vai facilitar muito na sua hora, né? De pegar e investir numa empresa. Na verdade, o que eu falo? A DRE, né, o demonstrativo resultado do exercício, que ali você tem tanto funciona para a empresa da bolsa, como a minha empresa, eu faço a DRE da minha empresa. Né, então eu verifico DRE é contabilidade total. Isso. Eu também comento sobre DRE no curso e é onde as pessoas têm muitas dúvidas na pergunta. E olha que eu não sou da área de contábil, eu não sou contador, na verdade nem sou muito ligado com a parte de contabilidade, né? mas eu tenho a leitura, faço a leitura da DRE, que é importante. Mas na DRE você vai ter acesso, você verifica com a sua empresa, ela tem um operacional muito bom, né? O seu custo operacional está baixo, o custo que ela está tendo com as vendas, né? Então, mas se ela está alavancada, né? Quer dizer, se ela tem dívida, capital de terceiros, então você tem todas as informações ali contidas naquela tabelinha, né, que é a sua DRE, que você consegue ter essa informação. Claro, a DRE não vai te dar a leitura, né, plena sobre a empresa, claro. Mas é o começo. Então, até quando eu vou analisar uma empresa, eu pego a DRE. Primeira coisa, eu pego a DRE. Antes de começar a buscar informações em outros veículos de comunicação, seja qual for, eu vou ali e vejo a DRE. Tem algumas empresas que tem uma DRE confusa, vou dizer para você. Tem uma DRE que é para realmente que está começando, tudo mais, a DRE é meio confusa, não dá para entender que os caras querem brincar demais. Aí... Entendeu? Então, mas vale a pena pegar e tentar entender cada vez mais. E aí, com o amadurecimento, você vai ter uma compreensão maior sobre essa leitura da DRE. Né? E aí você começa a ter essa característica de empreendedor. Empreender não é falar, não, vou ter uma ideia genial, eu acho que essa ideia aqui vai... Não. Você tem que ter uma noção de gestão, uma competência para montar um negócio, né? E não existe, eu acho que não existe um lugar melhor de entender de negócio do que na Bolsa de Valores. Porque você, na Bolsa de Valores, você tem acesso a excelentes negócios, os melhores negócios do país e do mundo, né? E você consegue entender ele de negócio, até você saber. Eu já peguei, na minha empresa, eu pego vários modelos, né, de gestão, de operação, tudo mais, de empresas que estão na bolsa. Entendeu? Uma empresa que eu gosto muito, assim, que tem uma gestão, para mim, extremamente qualificada, é a Netflix. Né? Uma empresa que, no caso, uma estrangeira, né? Eu visto no exterior, mas eu utilizo muito do que o Netflix usa do seu operacional, porque eu estudo a empresa, porque eu sou investidor da empresa, né? Sou acionista do Netflix, então tudo que eu estudei da empresa lá, eu trago
muitas das coisas dali, né, do seu operacional, para dentro da minha empresa. Até para poder selecionar funcionários. Para fazer, escolher um funcionário com determinada função, toda a forma de organização e a hierarquia e tudo mais como a Netflix atua, e atuação no mercado de expansão na parte de e-commerce e tudo mais, né, a parte de marketing digital no caso, como eu copio, na verdade, né, e como todas as outras empresas. Então, assim, você entender de negócio na Bolsa de Valores vai fazer com que você cresça também para você montar sua própria empresa, ou mesmo se você atuasse numa outra empresa. Se você vai ser gestor de uma empresa, você entender de negócio vai facilitar, primeiro, o diálogo entre os próximos e, mais do que isso, verificar a oportunidade de crescimento do negócio. Isso aí. Então sério, eu dou aula para o curso de engenharia, outros cursos, mas o principal é o curso de engenharia, né? E eu falo que hoje os bons engenheiros estão virando gestores. E você não precisa esperar terminar a faculdade para fazer um MBA em gestão, não. Se você começar a estudar em Bolsa de Valores, você já tá e se você começar a pegar hoje os principais profissionais de várias áreas, né, de negócios, eles vêm no mercado financeiro. A gente estuda de profissional de marketing que está vindo no mercado financeiro, profissional da área de jornalismo. Então assim, eu vejo vários profissionais, colegas meus também, que eu vejo que eles ganharam essa leitura de mundo, essa leitura de mercado, porque eles vieram do mercado financeiro. Sim. Né? Nós estávamos comentando antes sobre o Érico Rocha. O Érico Rocha, no marketing digital, ele veio do mercado financeiro. Total. O Ryan Santos também veio do mercado financeiro. A pessoa que a gente estava comentando aqui. E atua hoje em áreas talvez que... Nossa, mas ele atua em marketing também. E eles vieram... A princípio, ali na faculdade, a gente vê que, nossa, mercado financeiro, marketing, jornalismo... Não tem nada a ver, é separado, eles gostam de segmentar. Mas não, então, essa compreensão, né, ajuda bastante, na verdade, no crescimento do mercado. E eu estou a dizer, mas estou falando aqui de risco. Quanto mais bagagem você carregar, quanto mais esse perfil você modelar, né, e amadurecer, cara, mais você vai controlar seus riscos e você vai poder dizer, não, nunca perdi dinheiro na bolsa. Porque você vai ter esse entendimento para poder escolher bons negócios. Então, acrescenta também. Então, escolher bons negócios é uma forma de você estar controlando o seu risco. Muito bom. O que você faz todos os dias, assim, tipo assim, você investe um tempo todos os dias em alguma empresa? Eu tenho uma rotina, né, de ler uma DRE, um relatório, ler uma empresa todos os dias. Eu tenho essa rotina. Eu não sou muito conectado em noticiário, em mídia, manchetes e tudo mais. Né? Não tenho esse... Eu acredito que como a notícia é relevante, ela vai chegar para mim. Hoje o mundo é desse jeito. Né? Às vezes até as não relevantes chegam também. Né? Então, assim... então, eu prefiro me dedicar ao meu tempo, otimizar meu tempo fazendo o quê? Investindo em ler empresas. Sim, na verdade, eu busco antecipar as notícias. E aí eu busco a nova Magazine Luiza, a nova Localiza, o nova PetroRio, a nova Log. Então, assim que eu descubro empresas. E é interessante que as pessoas me perguntam muito assim, mas Gil, mas como é que você chegou nessa empresa? Como é que chegou? Alguém falou para você? Você pesquisou no Google? Aí tá no podcast passado. Mas eu leio uma empresa por dia, eu vou buscando empresas. É claro, né, que o network ajuda bastante. Né, por isso nós temos o Close Friends. No Close Friends aparecem empresas ali que eu não estudei, e eu vou lá e estudo. A gente não tem bola de cristal, cara. Não dá pra saber de tudo. Apareceu no Close Friends, né, do pessoal dos alunos do curso, né, da primeira turma, a empresa chamada EDP, Energia do Brasil. Sim. Né, uma empresa que já conhecia, eu falava, mas não tinha parado para estudar a empresa. Na verdade, eu tinha uma análise bem superficial. E aí um aluno, estudando, já estava na aula, inclusive, sobre DRE, ele pegou a DRE da Energia do Brasil e começou a estudar e foi tirar algumas dúvidas. E eu comecei aí, me aguçou a curiosidade de entender mais de uma empresa. Nossa, e empresa sensacional. Empresa excelente, né, no setor de energia, né? Outro que apresenta excelentes fundamentos. Legal, que eu não conhecia. Que eu não conhecia, assim, sabia que eu quero, mas não tinha aprofundado, não aprofundei
né, os estudos nessa empresa, até porque são vários cases, várias empresas na bolsa, tem como você ter isso. Mas a partir do momento que você cria uma rotina de leitura, de entendimento, você abre canais, né, de comunicação para que essas oportunidades apareçam para você. Então, mais do que esse cara querer ficar pesquisando empresas do teu radar nisso, eu acho que você tem que criar mecanismos, hábitos de você criar esses canais para que aí sim. E esses canais criam como? É você, claro, você criando a rotina de ler relatórios todos os dias e não é perder tempo, mas não ficar preso a noticiários somente. Sim. Então você olha como tem um evento, tem pessoas que demoram 1 hora lendo notícias e tudo mais. Nossa. 1 hora você pode estar lendo uma empresa. Entendeu? Não é que o noticiário seja importante, é importante sim. Claro. Mas o foco é você fazer networking, é você criar esses canais de comunicação que aí sim vão aparecer sem sombra de dúvida, ainda mais hoje, que é muito mais fácil a comunicação das pessoas. Sim. Participar de mastermind, uma coisa que eu tenho feito muito ultimamente, né? Tenho viajado, tenho participado de mastermind, para quem não sabe, é reunião de pessoas que têm o mesmo interesse, uma troca na verdade, de ideias, uma troca de ideia, onde cada um apresenta uma ideia e tudo mais. É um network também que estão fazendo, então eu acho que eu acho que hoje eu mais gasto dinheiro hoje em mastermind, em e conhecimento. vale a pena, né? Não é gastar. Não, é investimento, porque você começa a mostrar, né, para o mundo, para o universo, que você quer crescer, que você quer... E aí você abre esses canais. Então você começa a ver, então uma pessoa, no mastermind que eu fui recentemente, né, eu conheci um dos diretores da Braskem. Eu acho que é uma empresa que eu nem acho que tem bons fundamentos nisso, mas foi interessante, eu queria abrir um canal, né, a gente está até marcando agora, né, agora em dezembro uma viagem, né, uma outra reunião que ele na verdade vai abrir, né, uma filial, né, no Canadá, e me chamou para participar, para poder conhecer, estar ali junto, né, e claro, continuar fazendo network. E pronto, um canal que você criou, foi dando mastermind, uma reunião, uma conversa, uma troca, que você vai ali e você vai crescendo, e aí vai aparecendo, né, informações, noções sobre empresas, né? Então assim, você abrir esse canal vai te ajudar muito a enxergar oportunidades. Então não cai do céu, você tem que se condicionar para isso. Sim. Não, é interessante que até na faculdade, né, cara? Sim. A gente chega e fala, ô Diego, viu aquela empresa tal? Isso. E aí, do alunos no corredor, me para. Direto, né? Sempre. Eu tô me parando agora. Isso. Falando, pô, e aquela empresa? Eu, cara, essa ainda não vi não, mas vou ver e vou te falar. Exatamente, não, e é legal porque, ainda mais agora com o projeto do Instagram, que é um projeto novo, né, de julho para cá, mais ou menos, agosto para cá, que a gente começou esse projeto, e aí as pessoas começaram a conhecer um pouco mais do meu trabalho e a conhecer um pouco mais, né, sobre o mercado financeiro. E aí na sala dos professores, às vezes os professores me param, pô, quando começar, tudo mais, ou você viu aquela empresa. Não, e aí começa, né? Me dá uma dica. Não, sempre tem, né? Sempre tem, mas não, agora o problema é que pessoas mais próximas de mim, mas o que acontece? E aí pode também começar a acrescentar na nossa listinha aí de hábitos e tudo mais, que é você trazer para perto de você pessoas que tenham a mesma troca, a mesma sintonia, né? Isso é importante. É a harmonia da troca das informações, né? Então, assim, como a gente sempre comenta, né, a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E é verdade. Então, a partir do momento que começa a trazer pessoas, né, que tenham a mesma sintonia, a mesma troca e tudo mais, e eu falo que eu formo os meus amigos, né? Porque os meus alunos, eles acabam virando meus amigos, assim, pessoas próximas de mim, porque a gente começa a ter essa troca, né? Então, assim, eu vou criando meu network, né? Vou botando sementinha e produzindo meu network. O que é legal, o que é muito legal, porque ainda mais no nosso país, que falar de dinheiro é complicado, falar de mercado financeiro é muito complicado por ignorância na questão de ignorar, mas se torna interessante quando você começa a criar um pouco mais, né, desse network, né? E aí você se aproximar de pessoas que têm a mesma harmonia de assuntos, de conteúdos, putz, é interessantíssimo. Por isso também dos masterminds. Total. Não, e assim, quando você começa a falar de dinheiro, de mercado financeiro, você coloca o tema mercado financeiro na mesa do almoço de domingo em casa, as pessoas ficam,
chatice, que não sei o que. E não é, cara. Se você tá conversando do que você gosta, pô, a gente tá tendo um papo aqui interessante pra caramba. O tema é mercado financeiro. Exatamente. Entendeu? A gente se diverte, cara. Se diverte. Mas eu não consigo sair hoje em qualquer lugar, seja onde for, festas, aniversários, seja o que for. Eu não consigo. A gente só fala de mercado Pô, financeiro. eu fui falar até uma história que eu queria até comentar. Eu fui numa festa e aí lá tinha um grupo de. Eu fui com amigos, né? Amigos do curso de engenharia também, não fazem o mesmo curso que eu, mas é de engenharia também, em outra faculdade. E aí tinha um cara lá que tava fazendo engenharia também. Aí a gente montou um grupinho, né? Normal. A gente pega e monta um grupinho, começamos a falar aquele papo de número e tal, enfim. Aí comentaram que eu tava estudando sobre mercado financeiro. E aí o cara perguntou, mas pô, legal, cara, eu tava querendo e tal. E aí ali se fundou uma conversa interessante, uma conversa bacana, que foi, pô, numa festa, a gente tava se divertindo, foi interessante pra caramba. Investir é interessante. Investir é um assunto interessante, todo mundo gosta. Dinheiro, a gente fala de dinheiro, é interessante. E porque entender como o dinheiro funciona, entender onde estão as grandes riquezas, ter essa compreensão, as pessoas gostam disso. É muito relevante na vida das pessoas. Então, quando você traz um tema sobre mercado financeiro, sobre dinheiro, sobre investimento, sobre crescimento, sobre empresas que são empresas, tudo a gente está citando aqui, pela maioria das vezes, né, são empresas que é do nosso convívio. Sim. Né, como você tem aqui Netflix, né? Quem é que não deve ter com a conta consome Netflix, né? Lojas Renner, lojas americanas, né? Magazine Luiza. Então, assim, são empresas que a pessoa já teve algum contato, alguma experiência. Né? Então, quando você consegue trazer isso com uma visão um pouco mais corporativa, uma visão um pouco mais de investidor, putz, você começa aí sim a leitura de mundo, né? Que a gente começa a aumentar, né, cada vez mais a nossa visão. E aí o seu posicionamento é outro. Vou dizer, né? uma característica comum dos meus alunos, né, quando começam a entender mercado financeiro e investimento, é a mudança do consumo. É impressionante como o consumo dessas pessoas começa a valorizar mais o seu dinheiro e o consumo diminui. Né? Fica até um pouco mais minimalista, fica um pouco mais. Elas começam a ter uma noção, porque começam a entender o que é dinheiro de verdade. O que é dinheiro para você comprar ativos. Né? E aí você, com os seus passivos, né, você começa a ter um controle maior para que você possa comprar mais ativos, porque você entende a relevância de comprar ativos. E aí, para você poder comprar mais ativos, você tem que ter algum controle do seu consumo. Então, em vez de você ter que ter 10 calças jeans, né, se você tem 4 ou 5, é suficiente. 10 né? E na realidade usar 2, 3. Exatamente. Você tem as 10 só para estar ali no armário e falar, não, tenho 10 calças. Mas interessante. Aí a próxima pergunta, que a gente até foi um pouco longe aí, é qual a hora de comprar? Qual a hora de comprar a ação? A gente fez ali você explicou que você tem as pimentinhas, que aí segue a estratégia de você comprar na baixa e vender na alta, aquela estratégia, e você tem as de dividendos, né, que é até a maior parte da carteira. Sim, hoje 70% do meu carteiro tem foco em dividendos. Isso aí, que aí continua e tal, pode até entrar um pouquinho nesse assunto se quiser, mas qual a hora de comprar? Uma e a outra, tem diferença ou não? Oportunidade. Legal. A oportunidade, é onde eu falo, por isso que você tem que investir na sua leitura. E quando você investe na sua leitura e a sua análise, né, voltando a falar de risco, você controla muito seus riscos. Porque quando você investe nisso, você não tem que criar. Eu vejo muitas pessoas falarem, até na internet, tudo mais, alguns livros, umas fórmulas prontas. Ah, não, você tem que investir 80% em algo que não tem risco assim, e 20% em algo que você pode correr muito risco. Essas tabelas, esses métodos malucos que eu não consigo entender. Não. E aí as pessoas se prendem nesses modelos e acaba perdendo o principal, que é a leitura de negócio, entendeu? De negócio. Então, eu não posso falar para você assim, não, você tem que ter tanto disso, tanto daquilo. Não. Isso não existe. E eu vejo aquelas pessoas que botam aqueles gráficos de pizza. Não, você tem que ter aqui 20% do setor tal, tem que ter 10% disso aqui. Cara, é negócio. O mundo está se mudando. Você, né? A sua capacidade de leitura, de adaptação do mundo
é o principal como investidor, como seu perfil de investidor. Porque, então assim, o momento que você vai comprar é o momento que eu observo, analiso, discuto, estudo aquela empresa, estudo aquele ativo, faço a verificação de todo o case, eu leio os prospectos, DRE, tudo mais, vou consumindo, e aí vai me dar um estalo de aí sim, agora sim, vou comprar aquela empresa. Às vezes esse estalo não foi suficiente, como foi na Magazine Luiza, né, que eu fui comprando aos poucos. Não comprei um aporte único. Fiquei 3, 4 meses fazendo aporte. Porque eu fui ali, você vai entendendo mais, você vai colocando seu capital e você vai e não tem para onde fugir. Você vai começar a estudar com mais convicção aquela empresa quando você tiver algum tipo de vínculo com aquela empresa. E o vínculo, o principal vínculo que você pode ter com uma empresa ou qualquer coisa é quando você compra. Esse é o maior vínculo que você pode ter. Quando você pega ali uma empresa e compra, mesmo que seja um valor pequeno, é sua, virou sua, então você vai criar, você vai focar muito maior. O sozinho começa a cair assim. Exatamente. Então, muitas das vezes você precisa comprar para você mexer com você, né? Pô, não, vou comprar um pouquinho. Porque pode ser uma ação que seja. Você já criou um vínculo, você já começa a se dedicar àquele case de uma forma diferente. Então, é o momento que você vai comprar uma ação que é importantíssimo. Para mim, se você faz o dever de casa, é a coisa mais fácil que tem. É muito fácil eu comprar PetroRio hoje. De olhos fechados. Por quê? Porque eu já fiz todo um trabalho anterior, todo um estudo anterior, né? O PetroRio só para dar um exemplo, né? Que é o case que eu comento agora, que eu estou comprando. Né? Mas é todo um trabalho que você faz anterior. Para quê? Para que você possa, aí depois, no momento de compra, vai ser mais fácil. Porque você já estudou a empresa, já tem todos os fundamentos da empresa, analisou tudo, e aí você começa o quê? Aí, pô, não, agora você envolve a comprar essa empresa. Pode ser que você tenha toda a convicção que você vai comprando aos poucos, você poder sentir no mercado. Então você se sentindo também perante aquela empresa. Mas a questão ali está ligada a você estudar. O que eu falo, se você investe em conhecimento, se você investe nos seus estudos, na sua estratégia de investimento, todo o restante fica facilitado. Não, por assim, a coisa se torna muito mais simples. Né? Eu falo, investir em bolsa de valores é muito simples, mas não é fácil. Né? Ela pode se tornar fácil se você fizer todo esse trabalho de casa. É a coisa fica muito mais simples de você fazer, as suas escolhas. Porque às vezes chega um momento, até porque você vai começar a amadurecer a sua leitura, a sua noção de mercado e de negócios, que você vai ter uma percepção rápida de uma empresa. Né? Tem até lancei recentemente a mentoria, né? Tem um dos meus mentorados, né? Ele falou, pô, Diego, eu peguei aqui a DRE, normalmente quando termino a mentoria eu dou um trabalho de casa, que é uma empresa que eu não estudo, mas que está no meu radar. Para essa pessoa, meu mentorado, ele me dá um feedback e me dizer da empresa, mas é uma empresa que eu não tenho noção do case. E aí eu tenho uns cases. Na prática ali. Exatamente. E aí marca um jantar, uma conversa, né? Uma viagem, né? Pra gente poder sentar e conversar sobre a empresa e estar conversando. Ele tá na área de conhecimento e pra mim vale muito a pena porque é uma empresa que eu não estudei e tá me passando, né? Eu uso e aí eu passo, ele vai estudando a empresa, começa a estudar a empresa, ter esse entendimento da empresa, e ali ele vai o quê? Ele vai amadurecendo a sua visão, sua leitura de negócio. No início é muito difícil. Ele me mandou uma mensagem até ontem e falou assim, pô, eu peguei a DRE, não entendi quase nada, coisa e tal, peguei teu material, revi, coisa, eu falei, cara, isso é normal. É assim mesmo, né? A primeira vai ser difícil, a segunda, a terceira, e depois a coisa vai ficar tão simples que você já vai direto na informação. Que aí tu pega o relatório de uma empresa gigante. E aí você vai ter a capacidade, né, de ir direto na informação mais preciosa sobre aquela empresa, aquele setor e tudo mais, que você vai conseguir tirar dali informações, né? Na verdade, eu vou começar a tirar dali pontos importantes para a sua tomada de decisão. Então isso é normal, né? Só que é um trabalho que você tem que fazer. E é claro, se você consegue ter uma orientação, né, no caso da mentoria, consegue ter essa orientação, fica muito mais facilitado. Nossa, é muito mais fácil.
né? E é interessante que quando aí você começa a ter essa noção, você começa a elaborar a sua estratégia de investimento. E estratégia de investimento não tem essa, não tem fórmula pronta. É você começar a estudar as estratégias dos outros, por isso eu gosto de ler muitas biografias, né? Você começa a estudar a estratégia dos outros e aí dali você vai moldando a sua estratégia. E a partir daí você começa a fazer posicionamentos no mercado financeiro extremamente mais saudáveis e controlando o seu risco. Então percebe assim, é interessante que o nosso tema de controle de risco, né, passa muito sobre você. É você ali, é você investir em você, porque se você conseguir investir em você, em conhecimento e tudo mais, o restante fica tudo mais facilitado. Do que você ficar querendo bater cabeça, andando por lá e pra cá, batendo cabeça, perdendo dinheiro, batendo cabeça, porque você não parou, não tirou lá um final de semana, uma semana, coisa e tal, fez algum curso, comprou um livro, sei lá, pagou uma mentoria, seja o que for. Mas você pagar, entender que você investir em você, você vai controlar o seu risco de uma forma... E tudo vai ficar muito mais simples depois, tendo em comparação. É legal. Interessante pra caramba, cara. O risco passa por você. Sim. Você tem que investir em você é o maior risco. Você é o maior risco. Uma coisa que você falou que é interessante realmente, no início é difícil você olhar tudo, mas é difícil em tudo na vida, né? Quando a gente vai começar a aprender uma nova tecnologia, um novo idioma, tudo é difícil no início. Dirigir, né, pra quem não sabe. Dirigir é um excelente exemplo. Você entra na autoescola, e aí, dependendo do seu nível, você não sabe nada, e aí eles têm que te explicar tudo, aí você vai para aula prática, tem que aprender o que é volante, é uma doideira. E depois que você sai da autoescola, ainda você tem que aprender o que é rua. Que aí você bota na prática, né? É quando você vai comprar uma ação. Uma coisa que eu estou teoria. Quando você compra uma ação, seus olhos, né, ficam maiores, né, sua pupila dilata, porque você fica mais assustado, porque você agora é o seu momento, entendeu? Quando você está entrando em campo para você poder jogar. E aí é diferente, então... É diferente. Né? Então é bem legal. Mas assim, estudar mercado financeiro, você sabe, eu gosto muito, né? Então... E eu vejo as pessoas cada vez Nem mais... Nem imagino que tu gosta. Não, eu vejo as pessoas cada vez mais interessadas. Mas não é só interesse para poder ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é muito bom, todo mundo gosta, ajuda bastante, nos ajuda a conquistar nossos sonhos, a ter mais liberdade financeira, ter mais tempo. Mas você começa a ter uma compreensão interessante sobre as coisas à sua volta. Principalmente quando a gente fala de empresa. Muda muita coisa, né? É o que a gente chama de mind blowing, né? Exatamente. Você abre os seus olhos e começa a ver coisas que você não via antes. E você muda. É uma mudança pessoal muito forte. Eu vejo isso nos meus alunos. Né? E a mudança é uma transformação muito relevante, tanto no seu convívio com seus amigos, família, como no seu ambiente de trabalho, porque você começa a ter uma compreensão sobre o mundo muito interessante. Por isso, o que a gente, né, chama de título, né, da empresa, tudo mais, chama leitura de mundo, muito por isso. Porque quando você tem leitura de mundo, todo o restante fica facilitado. Tudo fica mais fácil. Só para a próxima pergunta, uma das características do Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, que eu acompanho, eu tenho que ler tudo sobre o Warren Buffett, tenho que estudar tudo, ler todos os livros. Você é o maior mentor. Biografia, exatamente. E você vai parar para ouvir uma entrevista do Warren Buffett falando sobre qualquer coisa, até sobre futebol. Tu vai ver que a capacidade que ele tem de entendimento sobre as variáveis e as nuances daquilo ali. Não importa. O cara sabe, tem várias, eu não lembro agora onde, mas tem várias entrevistas, estou pesquisando na internet, que ele deu entrevistas falando sobre coisas não necessariamente ligadas ao mercado financeiro, mas tu vê a capacidade que o cara tem de leitura de mundo, a capacidade de entendimento sobre as coisas. Então você vê como ele organiza os pensamentos, como ele estrutura suas ideias e como ele coloca aquilo ali. Tu vê que é diferente. Por isso que eu falo, se você consegue investir nessa característica, nesse desenvolvimento, que é o que a gente pega aqui, tá pregando aqui, você vai ter... investir fica muito mais fácil. E você nem vai mais usar a palavra risco. Uma coisa que eu não uso, de verdade.
eu risquei, né, a palavra risco. Eu risco o risco da minha... Porque na verdade risco no Brasil as pessoas têm muita presa ao questão do risco, né, e é difícil a gente conceituar o risco. Você vai atravessar a rua, você tem um risco, você vai dirigir para tua casa, você tem um risco, você vai à praia, você tem um risco, o risco vai ser muito aberto. Mas quanto mais você focar nesse desenvolvimento pessoal, no perfil de investidor, no seu conhecimento, e estar próximo de pessoas que têm conhecimento, vão te ajudar nesse sentido, você vai ver que você vai nem mais pensar em risco. Porque eu até ia comentar isso, as pessoas elas associam risco à crise, né? Só que quando você começa a ter uma leitura de mundo assim, interessante, você começa a enxergar outras coisas, ver as nuances do mercado financeiro, você começar a entender o que é investimento, você começa a associar a crise à oportunidade. Sim. Você tira o risco dali. Você começa a associar a oportunidade. Você vê, caraca, vai ter crise. Opa, vai ter crise. A crise pode gerar oportunidade. Mas eu digo na questão de quando você está lidando com a palavra risco, está lidando com a questão de o que seria aquela velha história do não, e se eu perder o dinheiro, se eu perder tudo. Mas a gente sempre conhece alguém que perdeu tudo, é impressionante isso, né? Deve ser a mesma pessoa. Mas, é a mesma pessoa. Porque assim, todo mundo conhece, mas eu perdeu tudo. Eu falei, nossa, cara, eu não entendo como que a pessoa vai perder tudo, né, na bolsa de valores, assim. Claro, ela pode especular, fazer às vezes derivativos, opções, são coisas que não faço, quem é investidor fundamentalmente não faz. Pode talvez investir numa empresa que entra em falência, mas quando eu falo, uma empresa entrar em falência, que tem uma bolsa de valores, é tão difícil. É uma dificuldade tão grande. Exatamente. Então, assim, se você começa a investir na sua leitura, então, bom, você vai conseguir perceber isso quanto antes, né? E você vai ter essa noção. Por isso que eu falo, você investir no seu perfil, você consegue ter tudo mais facilitado na sua vida. E aí, controle de risco. Legal. Não, é interessante que a gente está falando aqui de risco. Tem outras pessoas que falam também sobre o tema, mas os caras não colocaram o dedo na reta. Nunca investiram. Ah, sim, mas tem. Não, Skin in the game é raro nesse país. Você vê, a pegada é diferente. Isso, isso aí é algo que até vale num podcast, que é as pessoas que não falam e não fazem. Até eu comento bastante com meus alunos, eu só sigo, só escuto. É aquela coisa, só escuto críticas construtivas para quem construiu alguma coisa. Interessante. Entendeu? Assim, porque eu escuto muito dizer, mas críticas, e tu vê, mas o que você fez? Você já colocou o seu na reta? Você já, investimento, mas investir na bolsa é muito arriscado, investir na bolsa. E ao contrário também. A gente sempre escuta sobre histórias sobre criptomoedas, aquela coisa toda, não, criptomoedas é bom, é isso, é aquilo, vai ficar milionário, rico e tal. Mas você investe em criptomoedas? Não. Aí, poxa, então se você não investe, você defende tanto uma coisa que você não faz. Estranho. Então tem a pegada é diferente, né? Tem os dois lados, né? Então assim, a gente tem muito coisa. A questão do network é importantíssimo por isso, porque você começa a ter para perto de você pessoas que, ou pelo menos que elas chegaram, e é mais interessante, né? Chegaram onde você quer chegar. Aí é ótimo, porque você começa a ter. Eu sou um cara que sou um consumidor muito forte de curso online, né, de e-books, cursos online e tudo mais. Eu gosto muito, mas eu compro curso, adquiro cursos de pessoas que chegaram onde eu quero chegar. Né, que elas estão falando ali, né, seja aqui no Brasil ou fora, elas estão falando ali coisas que elas fazem. Legal. Né, nem chegar aqui a falar de mercado financeiro se eu nunca ter investido na bolsa, se eu nunca ter tido sucesso, né, na bolsa de valores. E aí é muito simples. Falar de mercado financeiro, blá 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 blá, é muito fácil. Tem vários por aí. Mas falar de mercado financeiro, pessoas que falam de mercado financeiro que investem, que têm uma experiência, que tiveram algum tipo de sucesso ali para poder compartilhar, e sucesso também, vale a pena também compartilhar. Mas é isso que a gente tem que levar em consideração. Mas o que a gente mais vê é pessoas que escrevem livros, pessoas que publicam artigos, estão no YouTube, que não chegaram onde elas estão comentando, que elas estão falando, que elas estão ali vendendo. Mas tem que ter muito, muito cuidado com isso. Mas
né? Cada um sabe. Até para ilustrar isso aí, você imagina uma escada, né? Uma metáfora interessante para ilustrar isso. Você imagina uma escada, e aí você está no degrau 1, no primeiro degrauzinho, e você quer chegar lá no topo da escada. Sendo que tem um cara que está do teu lado ali falando, ó, para tu subir essa escada, tu precisa fazer isso, isso e isso aqui. Sendo que o cara está do teu lado. Sim. O cara não subiu a escada. Eu prefiro ouvir o cara que já tá lá em cima. Exatamente. Ou o cara que tá pelo menos a 2 degraus que eu. Que ele Exatamente. já. Pô, me explica como é que você chegou aí. Que aí depois eu vou perguntar pra outro. Isso. É interessante. E é importante isso, é coisa tão simples, mas se você conseguir colocar isso como hábito, voltando a falar de hábito, dentro da sua vida, cara, isso tem uma mudança gigante no seu destino. Você começa a selecionar, né? Exatamente. E você não perde tempo. Não perde tempo. E você sabe que eu sou o cara, o meu maior capital é tempo. Não é dinheiro, é tempo. Eu invisto, eu cresço, coisa e tal, para poder ganhar tempo, para poder fazer mais coisas, para ganhar ainda mais tempo. E viver experiências. Isso aí. Né? Esse que é o legal, que é interessante. Então, a gente tem que se aproximar de pessoas que têm essa mesma conectividade com a gente. E que têm esse pensamento. E mais do que isso, se você precisa se aproximar de pessoas e ouvir, né, críticas construtivas, né, desse tipo de pessoas que cresceram, que já passaram por ali e que fazem, né, o skin in the game, não tem pra onde fugir, skin in the game. Esse é o diferente, né? É igual você tá assistindo uma aula de empreendedorismo de um professor que nunca abriu uma empresa. Que nunca empreendeu. É muito doido isso. É o que mais tem. É o que mais tem. É o que mais Então, tem. assim, não, eu prefiro ouvir, né, o rapaz aí do comércio informal da esquina, que ele é mais empreendedor do que o professor, esse doutor, tudo mais, mas que ele sabe toda a teoria. O cara nunca passou por um perrengue. Mas nunca teve o feeling, né, de abrir uma empresa, de ter um CNPJ e pagar funcionários e fazer investimentos, replanejamentos, tudo mais, tudo uma reengenharia também muitas das vezes. Então a gente tem que ter muito cuidado. E aí a gente fica lá assistindo palestras, comprando livros dessas pessoas que não chegaram onde quer chegar. Eu prefiro ouvir o cara que faliu uma empresa do que o cara que nunca construiu nada. Exatamente. O cara que faliu a empresa, ele vai te falar, cara, não faz isso. Isso não dá certo, acredite. Não, e eu volto a dizer, o hábito, no partir do momento que você começa a criar esses hábitos, você trazendo no mercado financeiro, você vai controlar o teu risco. Leitura de mundo. Não tem, não tem técnica. É você focar no teu crescimento pessoal, na sua leitura de mundo, na sua leitura de negócio, que você vai controlar o teu risco. Não tem isso. E tudo que a gente está comentando aqui, a gente fala muito de hábitos também, cara, isso vai modelar exatamente o seu perfil de investidor. Isso. E daí você não vai se importar se você vai ser arrojado, agressivo, conservador, não vai importar mais. Porque você vai ser investidor. Você vai ser investidor que tem leitura, que enxerga oportunidades e aproveita essas oportunidades. Porque você tem leitura. E você vai estar nem preocupado. Não vou comprar uma Magazine Luiza porque eu sou conservador. Se for pensar assim, né? Se você como a gente falou também de notícias, se você for uma pessoa que se coloca num perfil conservador, diz isso pra você e você aceita. Se você é uma pessoa que só lê notícias e não lê relatório de empresas, se você é uma pessoa que não consegue crescer esse seu perfil, essa sua habilidade de leitura de mundo, como a gente sempre comenta aqui, e por tantos hábitos que a gente citou aqui, de network, etc., se você não consegue fazer isso, você nunca iria comprar a Magazine Luiza em 2015, 2016. Você nunca vai comprar a PetroRio, você nunca vai comprar a Localiza em 2016, você nunca ia comprar a Log. Não. Olha quantas oportunidades você deixa passar porque você não investiu na coisa certa, em você mesmo. Então, assim, nesse conhecimento. E aí eu vejo pessoas querendo fórmulas prontas, querendo dicas, você comenta, né? Não tem isso. Não é isso. A fórmula é você investir em você. A partir do momento que você tem isso, cara, investir se torna a coisa mais fácil que tem. Igual eu falo pra você, hoje na Bolsa de Valores eu consigo listar 20 bons negócios. Na mentoria que eu dei semana passada, né, eu listei. O meu mentorado até me desafiou. Né? Ok, aqui, ó, mostrei pra ele.
Toma. Você Você vê a diferença de estudo e game, né? Exatamente. E eu falei, olha, assim. Exatamente. E assim, e é porque... Você mandou pra ele agora você sai do meu mentor. Não, Paulo, por quê? Porque você tem a capacidade de ter leitura de mercado, ter leitura de empresas, então você consegue enxergar a oportunidade, porque a oportunidade sempre tem. Sempre tem oportunidade. Basta você saber enxergar e aproveitar. Então, é muito mais focado, né, nos seus estudos, no seu conhecimento, do que mesmo você ficar buscando uma fórmula mágica de investimento. Isso não existe. Né? E aí sim, se você consegue ter essa capacidade, esse desenvolvimento, que é com o tempo, né, tão simples, né, assim, da noite para o dia, você vai aos poucos, vai se desenvolvendo, vai crescendo, o que acontece? Você começa aí sim a controlar seus riscos. Você vai começar a não comprar empresas ruins. E olha, claro que isso não é 100% garantido, isso não existe. Como eu comprei uma empresa que perdeu fundamentos. E olha que eu estudei a empresa, analisei a empresa, coisa e tal, que foi o caso da Cielo. Mas não existem tantas outras empresas que já mais do que pagaram essa. Já Tem uma comparação. Legal. Então, acho que vamos parar por aqui. Pô, já? Vai, mano. Quer falar mais? Se deixar, a gente vai falando até amanhã. Mas ainda falando mais ainda. Amanhã mais ainda. Tem muita coisa ainda. Mas... Tem, não. Risco, assim, é uma coisa interessante, cara. No caso, a última pergunta, na verdade, você já estava respondendo, que é como que eu posso me preparar? Tendo em vista, eu li o relatório da empresa, e aí eu acho que já está na hora de comprar e tal, quero colocar o meu na reta, né? Eu quero colocar o meu na reta, e aí como é que eu posso me preparar para poder colocar o meu na reta? Poder investir de verdade, assim. De formação. Isso. Eu preciso me formar em um especialista no mercado financeiro? Não, de forma alguma. Muito pelo contrário. O que eu mais vejo é analista financeiro falando besteira. Porque analista financeiro, ele não investe. É igual o gerente do banco, quando dá dicas de investimentos, ou fala de investimentos e tudo mais. É o cara que fala e não faz. Né? Até porque o analista financeiro ele tem outras propostas. Ele está buscando muito mais vender algum tipo de produto da corretora dele ou do banco de investimentos do que mesmo ele está querendo que você cresça. É verdade, o analista financeiro ele vai para uma corretora, né? Uma corretora. Quando ele se forma. Exatamente. Ou ele vai para o banco. Ele vira um vendedor. Ele não é um especialista em investimento. Você conhece a nomenclatura e tudo mais, mas você não conhece nenhum analista financeiro que teve um grande upside, né? Ganhando dinheiro com bolsa. Eu não conheço. Né? Mas as pessoas confundem muito isso. Né? Até o próprio gerente do banco. Né? As pessoas têm essa dificuldade de ter segmento, porque a gente vê lá o gerente do banco com gravata, ele tem tudo muito bonito, parece né? que não, né? Então é meio complicado. Mas assim, a questão da formação a gente já comentou aqui, na verdade. Pra mim, primeira coisa, eu segui pessoas que chegaram onde eu quero chegar. Legal. Primeiro eu faço isso. Pessoas que têm skin the game. Primeira coisa, filtrar. Já é o primeiro filtro. Pronto. Filtrei. Só nessa primeira parte você já matou, sei lá, tantas pessoas que são irrelevantes. Você já corta, mano, caraca. Isso. E se aproxima dessas pessoas, cria sua rede de network para você poder ter isso. Hoje com a internet é muito mais fácil. Né? Eu tenho meus mastermind, eu tenho meu close friends, né, que é onde a gente troca informações sobre empresa e ali tem muito conteúdo de valor. No Instagram mesmo, aqui mesmo está criando conteúdo, né, no podcast. Então você começar a consumir conteúdo mais raiz, conteúdo mais relevante. E você só vai pegar esses conteúdos de pessoas que chegaram onde você quer chegar. Que tem muito mais aptidão, né, para falar sobre aquilo do que pessoas que não têm skin in the game. Por isso que eu ia até te perguntar, essas pessoas não são fechadas, não? Algumas sim, a maioria sim. A maioria sincero, são fechadas, sim. Eu era fechado. Sim, eu sou investido há algum tempo e tudo mais, e vocês, né, alunos e ex-alunos que chegaram e me convenceram a tocar esse projeto
porque vocês viram algum tipo de valor e relevância e teve algum tipo de transformação na vida de vocês. Então, era porque é difícil falar de mercado. A gente já falou que é difícil falar de mercado financeiro e falar de dinheiro. É muita batalha. Então a gente prefere viver nosso mundo, né? Viver ali a nossa trocar nosso network ali, né? E eu sempre, como eu sempre digo, eu ando com as minorias. Eu não ando com as maiorias, eu ando com as minorias, né? E aí, claro, e como eu também sou um professor, então ser professor é uma vocação, uma dedicação diferenciada, e quando teus alunos, né, fazem um movimento para você se dedicar a esse projeto, ter essa contribuição, então você acaba se colocando, né? Então eu não sou só investidor, sou professor. Então isso é legal. E como a coisa vem andando bem, né? A coisa vem crescendo e tudo mais, o curso, o primeiro lançamento foi sucesso, né? Então a coisa foi, então agora assim, poxa, até te motiva a querer contribuir e ver pessoas que estão querendo. Exatamente, ver pessoas que você está contribuindo, está fazendo levando um tipo de relevância para a vida das pessoas. Então essa mudança é extremamente legal. Então, voltando a falar de formação, a pessoa tem que ter, primeiro, essas habilidades, isso é desenvolvido com o tempo, e abrir canais. Isso aqui é um canal. Sim. A pessoa pode me mandar uma pergunta aqui no Instagram e tudo mais. E é um canal, uma troca. Sim, sim. E, a pessoa, e dificilmente, quando você abre um canal, dificilmente ele fecha. Se o canal for bom, uma troca legal, uma troca boa, dificilmente isso vai fechar, isso vai terminar assim, tão simples. Então, assim, você abrir canais. É o network, participando de mastermind, é você ir a eventos, alguns eventos são bacanas, outros nem tanto, tem alguns eventos no meio de mercado financeiro que teve um evento agora em São Paulo, né? Caramba, eu falei, era só mídia e conteúdo, né? Não vou comentar aqui, mas putz, não vale a pena. Não fala não, sacanagem. Mas, então assim, passa muito por isso. E eu sou um cara muito pé no chão, muito raiz, no sentido de eu gosto de investir. Entendi. Então a pessoa, quando às vezes ela vem para mim ou paga uma mentoria minha, é uma responsabilidade muito grande, porque ela está querendo buscar uma formação, esse crescimento. Claro, nem todo mundo tem condições de pagar uma mentoria, é diferente, mas tem um curso também que também entrega muito valor, né, que tem o Close Friends também. Então, na verdade, a empresa ela é muito aberta, e você sabe, né, que até os funcionários, né, eu emprego alunos e ex-alunos, né, os meus alunos e ex-alunos que participam. Por quê? Porque eles conhecem a minha filosofia, eles conhecem como eu trabalho e eles acreditam nisso. Então, assim, quando vem um funcionário novo, dificilmente ele não é um aluno. Acho que eu só tenho aluno ou ex-alunos dentro da minha empresa. E aí, ali dentro, porque eles entendem daquilo ali, eles acreditam naquilo ali e querem crescer. Então, isso também faz parte do valor que eu penso como investidor. Entendeu? Que é o que foi no investimento que você tem na formação daquela pessoa. Então, você quer crescer como investidor, quer crescer, invista em você. Invista no seu conhecimento, invista no seu perfil e network. Porque network e conhecimento vale mais do que dinheiro. Nada mais. Total. Bom, agora, parabéns. Nada, fiz nada. Não, é interessante essa ideia que você falou de empregar alunos ou ex-alunos que participaram da sua filosofia, te entendem de alguma maneira. Isso passa muito ali naquela ideia que a gente tem da visão, da missão e dos valores da empresa, né? Que é a ideia do empreendedorismo. Uma das ideias mais básicas, quando você vai entender o que é empreendedorismo, é visão, missão e valores de uma empresa. Você tem que estar aliado àquilo ali. Senão não faz sentido você trabalhar para uma empresa que não tem a mesma visão que você. Claro. Então, assim, realmente, os alunos compartilham disso, né? Eles têm a mesma visão de montar um cenário brasileiro que investe mais, procurar ajudar as pessoas a entenderem esse mundo. Então agora está mais aberto, né? Sim. Um pouquinho mais. Um pouquinho. Mandar uma mensagem para ele. Ele vai responder todo mundo. Vai responder? Respondo. Então vamos lá. Considerações finais. Você tem alguma coisa para falar sobre o curso? Alguma mensagem para o pessoal?
No caso, o e-book, né? Quem quiser ter acesso ao seu e-book já há algum tempo e a galera tá baixando, é gratuito, as 10 principais dúvidas sobre o mercado financeiro. Legal. Que tá bem direto, bem material claro. bem É um bacana. guia mesmo para investidor iniciante, Uhum. né? Quem quiser tá baixando é grátis, o link tá na minha bio, vai no meu site, lá se cadastra o e-mail rapidinho. Eu vou colocar aqui você- na descrição também. Ótimo. Vou colocar o site aqui na descrição. E tudo mais. As mentorias estão encerradas, né? Já foram preenchidas as vagas da mentoria. Eu abri só 4 vagas. Tem que ter mentoria presencial, então tem que ter Não, é uma inscrição, loucura, tem que viajar. Né? E o curso, tudo certo pro ano. Desculpa, no mês que vem, em dezembro, a gente fazer um novo lançamento, abrir novas turmas, porque a galera tá pedindo, então vamos atender. Vamos pessoal ajudar aí. mais gente, né? Vamos abrir aí mais 100 vagas. E lembrando que o curso tem vaga pro Close Friends, né? Isso, quem entra o curso, já entra no Close Friends, já pega o meu endereço, pode vir aqui em casa, no home office, pode me visitar aqui, né? E pode ter uma troca. Aí vira Vira comunidade. Vira né? comunidade. Aí é o network é forte. Aí já era. Mas- Aí ele vai te dar dica de empresa. Não, jamais. Mas mês que vem, dezembro, né? Acho que vai pro dia 10, 11 ou 12 de dezembro, aí vai ser anunciado aí. A gente vai abrir mais 100 vagas, né, para o curso Leitura de Mundo. Sua estratégia de investimento. A estratégia de investimento. Legal. Gente, esse foi o podcast Leitura de Mundo, cujo o tema foi risco. A gente falou aqui bastante sobre risco, abordamos alguns temas de empreendedorismo também, hábitos, desenvolvimento pessoal para você investir em você mesmo, saber o que é uma empresa, saber o que é uma DRE. A gente começou aqui bastante sobre, né? Vamos lá, eu sou o Daniel. Eu sou o Diego Mota. E a gente fica por aqui. Até o próximo podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.